As redes sociais bolsonaristas e a mídia comercial têm cobrado do campo progressista que nós peçamos desculpas ao casal Bolsonaro por ter dito que eles tinham sumido com os móveis, né? Que nós, e principalmente o presidente Lula e a Janja, né? Eles estão cobrando, os jornalistas aí, que o Lula peça desculpas por ter acusado Bolsonaro do sumiço dos móveis que reapareceram num depósito essa semana, tá? A Michele e o Jair estão aí cobrando. Coloca o print da Michele, por favor, Tati. Olha aí, a Michele falando aqui, ó. 12 de janeiro, dia da mentira. Lula reclama de Alvorada e Torto abandonados. Para que levar a cama? Aí ela fala, não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto, que não venha a ser revelado. Lucas, eles adoram, né, citações bíblicas. Depois de 14 meses de uma tentativa de assassinato de reputação, a verdade foi revelada. Uma a uma, todas as mentiras levantadas contra nós cairão por terra. E aí o Jair Bolsonaro foi na mesma toada, tá? Foi na mesma toada. Vocês veem que eles estão chamando o Lula de Pinóquio. Logo eles, né? Logo eles chamando Lula de Pinóquio. Logo os autores, né? Os disseminadores das maiores fake news. Deixa estar. E aí o Jair Bolsonaro também colocou lá no Instagram dele, todos os móveis estavam no Alvorada. Lula incorreu em falsa comunicação de furto, né? Essa é a acusação do Bolsonaro ao Lula, dizendo que o Lula falou em falsa comunicação, incorreu em falsa comunicação de furto. Na verdade, o Lula fala, né? O Lula falou que eles levaram a cama. Não falou que eles levaram a cama para casa, né? Deram sumiço na cama, tá? Mas, enfim, eu não tenho o que responder para o Lula. Ele é político, Bolsonaro é político, né? A minha questão aqui é a seguinte. Primeiro, Bolsonaro e Michele têm moral para acusar alguém, o Lula, principalmente, de fake news? Vamos fazer aqui um recorrido pelas fake news do bolsonarismo apenas nos últimos tempos, né? Coloca aí, Tati. Bolsonaro posta e apaga fake news em que questiona a vitória de Lula. Recorte mostra a legenda: Lula não foi eleito pelo povo, ele foi escolhido e eleito pelo STF e TSE. Nessa época, ele já estava foragido, né, lá nos Estados Unidos, quando ele teria organizado aí o golpe e se mandou para os Estados Unidos. E aí ele postou e apagou uma fake news questionando a vitória do Lula. Essa, aliás, é uma das acusações mais importantes contra o Bolsonaro nesse momento, né? Que ele ter sugerido que o Lula não ganhou a eleição. O que ele fez diversas vezes. Tá? Mas tem mais. TSE multa Bolsonaro em R$15 mil por notícias falsas contra Lula, né? Essa notícia é de agora, mas foram crimes ocorridos, notícia de fevereiro desse ano, mas que foram mentiras que o Bolsonaro contou sobre o Lula durante a campanha, né? O plenário do TSE decidiu multar o ex-presidente Jair Bolsonaro em R$15 mil por ter disseminado notícias falsas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral de 2022. O caso diz respeito a publicações de Bolsonaro que associavam Lula e o PT ao PCC. Né? O TSE já tinha determinado a remoção das publicações ainda durante a campanha e reiterou agora a determinação. O que mais, Tati? Fake news de Bolsonaro sobre Lula acabar com a MEI. Olha isso, viraliza. Isso foi no dia 30 de outubro. Versões falsas da fala do petista tiveram 500 mil interações no Facebook. Né? Ele pegou um vídeo do Lula, eles pegaram um vídeo do Lula, né? E mudaram, olha só, um tweet de Jair Bolsonaro na manhã de sábado, 29 de outubro, às vésperas da eleição.
ajudou a alçar como tema principal das redes de seus apoiadores uma fala tirada de contexto do adversário Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento mostra que mentiras e ataques relacionados ao assunto somaram mais de 500 mil interações no Facebook. Né? Durante o debate da Globo, na noite de sexta, o Lula tinha criticado a mudança na metodologia do CAGE, de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, feita pelo governo Bolsonaro. A primeira coisa que o povo brasileiro tem que compreender é que eles mudaram a lógica da medição de emprego. Eles colocaram MEI como se fosse emprego formal, né? E aí, eles descontextualizaram e botaram: Lula quer acabar com o trabalho de mais de 13 milhões de brasileiros. Né? E aí falaram: mas o Bolsonaro também fez isso e tal. O Lula também fez contra o Bolsonaro. Né? O Lula também fez contra o Bolsonaro e tal. Será que o Lula fez contra o Bolsonaro as fake news que o Bolsonaro fez? Olha em termos em termos de denúncias ao TSE, olha só. Fake news contra Lula atinge o triplo das contra Bolsonaro no WhatsApp. Né? O volume de fake news contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva compartilhadas no WhatsApp atingiu praticamente o triplo do número de fake news contra Bolsonaro ao longo do segundo turno, revela levantamento feito por uma instituição chamada Palver. Né? Então, assim, o triplo. Né? E eu não vou nem mencionar que também os robozinhos reais do bolsonarismo, Nicolas, Zambelli e os filhos de Bolsonaro, também foram multados pelo TSE por fake news contra o Lula. Né? Em uma gravação, Nicolas acusava o petista de incentivar o uso de drogas por crianças e adolescentes e associava a frase "faz o L" à criminalidade e à censura nas redes. Né? Isso tudo foi durante a campanha. Agora, essa semana, o Bolsonaro soltou outra fake news, dessa vez contra o Boulos, né? Porque eles estão querendo ganhar a eleição lá em São Paulo, estão querendo ganhar do Boulos, reelegendo o bolsonarista Ricardo Nunes. E o Bolsonaro mentiu de novo. Coloca aí, Tati. Mentiu de novo. A frase do Bolsonaro no tweet, a frase mentirosa do Bolsonaro no tweet, que foi desmentida, obviamente, a ministra do Planejamento já sugeriu 30% de impostos para os herdeiros. Numa fazenda de 1.000 hectares, 300 iriam para a turma do MST. O mesmo aconteceria nas cidades com casas e apartamentos para o MTST. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Você criar um imposto de herança não significa que o dinheiro da herança vá para o MST. De onde é que ele tirou isso? É mentiroso. Então eu pergunto assim para vocês, né? Bolsonaro pediu desculpas alguma vez para o Lula por ter feito isso? Né? Bolsonaro pediu desculpas alguma vez para o Lula por ter mentido tanto a respeito dele ter sido condenado? Alguma vez Bolsonaro pediu desculpas? Nunca pediu. A Michelle pediu desculpas por ter ajudado a espalhar essas mentiras? Nunca pediu. E por que o Lula pediria, né? O Lula chamou o Bolsonaro de ladrão. Deem um Google. Eu dei hoje aqui, Bolsonaro chama Lula de ladrão. Botem essa frase. Aí tem 15 de outubro, Bolsonaro chama Lula de ladrão sem caráter. Bolsonaro volta a chamar Lula de ladrão. Bolsonaro cita Bonner e chama Lula de bandido. Bolsonaro chama Lula de chefe de organização criminosa. Bolsonaro chama Lula de mentiroso, corrupto, bandido. Propaganda de Bolsonaro que chama Lula de ladrão é suspensa. Bolsonaro chama Lula de ladrão de 9 dedos. Bolsonaro chama Lula de quadrilheiro. Bolsonaro chama Lula de amigo de bandido. E aí, o Bolsonaro foi cobrado para pedir desculpas a Lula por ter chamado ele de ladrão? Não. Então, assim, em relação ao Lula, eu digo para vocês que é chumbo trocado.
são políticos, né? Eles trocam chumbo. É isso que eles fazem. Estão lá se xingando um ao outro, né? Não vejo por onde que o Lula deveria pedir desculpas, né? Agora, eu sou jornalista. Quando o Lula e a Janja falam que os móveis sumiram, né? E depois compram móveis caros para colocar no lugar dos que teriam sumido, eles nos induzem a erro. Induzem os jornalistas a erro. Jornalista, a gente não pode fazer, a gente não pode ser o Alan dos Santos do Lula. A gente não pode fazer igual o que eles fazem com o Lula, né? A gente não pode agora virar disseminador de fake news. Não pode, né? A gente pode dizer o seguinte: os móveis do Palácio da Alvorada estavam mal cuidados. Com toda certeza, saíram fotos. Mesa lascada, teto infiltrado. Não cuidaram bem do patrimônio público das pessoas do Alvorada. Não cuidaram. O Bolsonaro e a Michelle foram desmazelados com a coisa pública, assim como, né, tem tudo a ver com o Brasil, né? Uma coisa tem a ver com a outra. Eles não souberam nem cuidar de imóveis, quanto mais do Brasil. Má governança, sem dúvida, a história das carpas, a história das emas. Cuidaram muito mal da coisa pública. Cuidaram muito mal. Mas, se a gente não pedir desculpas pela história do sumiço, nós vamos ser iguais aos bolsonaristas. Eu não quero ser igual aos bolsonaristas. Então, exclusivamente sobre a história do sumiço dos móveis e por que todos nós, jornalistas, fomos induzidos ao erro, né? E talvez o próprio governo Lula tenha sido induzido ao erro, porque na nota de ontem da SECOM dizia claramente que quem fez a lista dos itens desaparecidos foi o governo Bolsonaro. Foi o governo Bolsonaro, né? Então o Lula pode dizer que foi induzido ao erro. Mas eu, como jornalista, devo dizer que não quero me igualar às fake news do bolsonarismo. E por isso, exclusivamente sobre a questão do sumiço dos móveis, eu me desculpo com Jair e Michelle. De fato, vocês só descuidaram do patrimônio público, mas vocês não deram sumiço nos móveis. Tá ok?